A minha pessoa, sei das minhas limitações, e quando eu estava ouvindo aquele falando que sentiu a falta na sexta-feira, pode se assentar, tá? Que ele sentiu a falta da minha ministração aqui, aliás, a ministração do Eterno através da minha vida na sexta-feira. O que eu tenho a dizer é que eu acho que não fez falta em nada nesse quesito, porque o Cristiano tem sempre trazido aí também uma ministração na qual tem falado aos nossos corações, e particularmente eu tenho um carinho muito grande pela vida dele. A gente pôde acompanhar o início da trajetória dele, aí buscando seguir os caminhos do Senhor, e tem sido sempre um guerreiro, tem sido até um referencial para mim, uma pessoa que tem coragem de apregoar nesses tempos, em tempos difíceis, apregoar a palavra de Deus, e principalmente quando se trata do movimento da restauração, porque nós trazemos uma palavra que vem quebrar paradigmas, e geralmente quando se quebra paradigmas, as pessoas que estão acostumadas no sistema, elas não vão gostar. E está aqui o Cristiano, juntamente com sua esposa e sua linda família, fazendo aqui essa obra. Amém. Dando uma cara a tapa, em outras palavras, né? Mas o Eterno sabe a intenção do coração dele. Como ele bem falou aqui, eu nem vou pincelar sobre a paraxá, que eu tenho a certeza, ainda vou poder ver o vídeo, que você trouxe uma palavra direta do trono de Deus. Amém. Que, como das últimas vezes, tem ministrado nossas vidas, tem sido de fato uma bênção. Amém. Falo isso sem demagogia. Glória a Deus. E, como você bem disse, Josué foi o sucessor de Moisés, e Joshua, o sucessor de Moshe. E se a gente observar exatamente, na realidade o nome de Josué era Oséias, né? Oshea. Só que depois ele passou a ser chamado de Yehoshua. E tem um fator muito interessante, porque ele recebeu uma letrinha, que é a primeira letra que compõe o nome do Eterno, o tetragrama, o nome de Deus. É o Yod. Glória a Deus. Ele era Oshea e passou a ser chamado Yehoshua. Isso por causa da pronúncia no hebraico. Depois a gente pode explicar um pouquinho sobre isso, as vogais e tudo. No entanto, se nós observarmos, teve alguém que antes de Oshea, antes de Yehoshua, perdeu uma letrinha do seu nome. Alguém sabe quem era? Sarai. Sarai passou a ser chamada Sara. Aquela letrinha lá no final do nome dela, é o Yod, que compõe o nome do Eterno, ela foi lá para Yehoshua. Tem até um trocadilho interessante que os rabinos falam sobre isso. E alguns até dizem que talvez faltava algo em Josué. Talvez as pessoas ali não acreditavam que ele viria a ser o sucessor de Moshe. No entanto, o Eterno olhou para o seu coração e viu a matéria que ele precisava para essa função. E o que nós aprendemos com isso é que aquilo que nos falta, o Eterno nos supre. Glória a Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele pode fazer coisas novas em nossas vidas. Aleluia. Assim como tem feito, e aqui estamos nós de pé. Glória a Deus. Então eu gostaria de agradecer ao Eterno, louvar ao Eterno pela vida do irmão Cristiano, do diácono Cristiano, a sua esposa, assim como as suas irmãs, que têm nos acolhido aqui calorosamente. Que o Eterno possa abençoar vocês ricamente. Aleluia. Estamos aqui hoje juntos como família de Deus. Glória a Deus. Como diz Efésios 2:19. Já não sois mais estrangeiros, mas sois concidadãos dos santos, Aleluia. família de Deus. Glória a Deus. Todos juntos em Israel. Aleluia. Certo? Então nós, como família de Deus, nós partilhamos do direito de ter aquilo que Deus propôs para nós, certo? Se a gente observar, já dando entrada aqui no ensino, né,
das Escrituras, a partir de Gênesis, no capítulo 1, se você quiser pode acompanhar, a partir de Gênesis, no capítulo 1, versículo 14, nos diz assim: disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, certo? Encerro aqui. É interessante que, se a gente observar no hebraico, essa palavra aqui que é traduzida como estações, que por muitas vezes nos é compreendido como se fossem as estações do ano. Primavera, verão, outono e inverno. Sobre uma leitura simples. Então, se a gente observar no hebraico, o termo que aparece aqui é moadim. Significa moed, moadim porque está no plural, mas o termo moed significa um tempo determinado. Isso aqui é um moed. Temos um encontro marcado com Deus. Glória a Deus. Aleluia. Um tempo determinado para um serviço, para determinada ação. Aleluia. Então, aqui nós entendemos que Deus, ele desde o princípio, ele já havia prescrito esses tempos determinados, certo? Tempos estabelecidos por ele, o Criador. Aquele que estabeleceu todo o sistema de funcionamento da criação. Glória a Deus. Esse mesmo termo ele aparece em Levítico 23, que se inicia, Levítico 23, a partir do versículo 1, geralmente nos estudos, quando se fala sobre as festas, sobre as solenidades de Deus, se cita sempre Levítico 23. A partir do versículo 1 diz assim: disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhe as festas fixas do Senhor. Glória a Deus. Que proclamareis serão santas convocações. São estas as minhas festas. Então, logo a seguir, ele vai iniciar essas festas justamente com o Shabat. 6 dias trabalhareis, mas o 7º será o sábado de descanso solene. Então, interessante que aquele mesmo termo, moed, a raiz ali é o termo moed, que está lá em Gênesis 1,14, ele se encontra aqui. E 2 vezes até. Porque quando fala as festas fixas do Senhor, as festas fixas de Hashem, porque está se tratando do nome de Deus, o nome santo, Adonai, isso são palavras que a gente utiliza para não pronunciar o nome. Uma forma de respeito, uma forma de preservar o mandamento de não tomar o nome de Deus em vão. Então, quando nós vemos o termo aqui, as festas fixas do Senhor, na realidade em hebraico está Moadei Hashem. Moadei porque está no plural. Plural de Moed seria Moadim, só que o Moadei é um plural constructo. É as festas de. Ou seja, as festas fixas, em outras palavras, tempos determinados, encontros marcados, fixados com Deus. E outro detalhe, as festas fixas aqui, segundo o texto, segundo as Escrituras, elas pertencem a quem? Ao Senhor. Ao Senhor. Não é as festas dos judeus. Verdade. Embora, é claro, o Eterno tenha dado ao povo de Israel essa incumbência de ser uma nação sacerdotal, o Messias veio através do povo de Israel. No entanto, essas festas, esses tempos determinados, as Escrituras nos dizem que são do Senhor, são do Eterno.
E ele mesmo diz no final aqui, são estas moadai. Moadai significa um plural com um sufixo pronominal na primeira pessoa do singular, que significa as minhas festas, em outras palavras. Minhas festas. Então nós entendemos que esses tempos determinados, que o próprio Eterno marcou para nós, fixou, algo sem dúvidas, sem sombra de dúvidas, que é algo interessante, algo importantíssimo para nós. Há talvez momentos propícios para se fazer determinadas coisas, ou para se desenvolver em nossas vidas em determinadas situações, como por exemplo, entenderíamos que a Páscoa, poderia ser um tempo propício para a libertação. Então, quando chega Shavuot, Pentecostes, seria um tempo propício para crescimento espiritual. Quando a gente chega agora, os períodos onde nós nos encontramos agora, passou Yom Teruah, a festa das trombetas, também conhecida, toque do shofar. Alguém associa quando fala no soar da última trombeta? A vinda de Yeshua. Então está tudo atrelado. Existe aí algo muito interessante que nós podemos perceber, compreender nesses tempos determinados pelo próprio Eterno. Com licença. Aleluia. Essa é uma bênção que se profere antes de a gente ingerir um alimento ou beber alguma coisa. Significa: bendito sejas tu, Eterno nosso Deus, Rei do Universo. No caso da água, a gente fala que formaste tudo pelo poder da tua palavra, que tudo criaste, tudo formaste. Então, muito obrigado pela água. Quando a gente observa esse detalhe da importância daquilo que Deus preparou para nós, dos seus tempos determinados, nós precisamos também lidar com a realidade que nós convivemos hoje. Infelizmente, o ensino que nos foi passado por aqueles discípulos posteriores de Yeshua, de Jesus, é que essas festas, na realidade, elas não têm mais validade. Elas passaram e outros até dizem que se você as praticar, se você observar essas solenidades que o Eterno diz que são suas solenidades, você estaria debaixo de maldição. E nós temos desenvolvido esse entendimento, temos buscado na história, temos buscado nas pesquisas dos contextos culturais, históricos, linguísticos, temos aprendido que isso, na realidade, foi um erro histórico que a igreja cometeu. Não estou dizendo aqui, nem desmerecendo toda a obra que foi feita, porque tiveram pessoas que doaram o seu sangue, tiveram pessoas que derramaram o seu sangue por essa causa. Então, quem sou eu para criticar a boa obra que essas pessoas fizeram? Porém, nós temos todo o direito de, a partir das Escrituras, analisando-as, nós temos o direito de questionar algum ensino que não esteja batendo rente, não esteja em conformidade com aquilo que nos é passado, certo? Infelizmente isso aconteceu. Nós temos, por exemplo, o Edito de Milão, que ocorreu em 313 depois da Era Comum, depois de Cristo, onde ali, no Império Romano, passou-se a declarar uma liberdade de culto para todos no Império Romano, inclusive os cristãos. Muitas vezes esse Edito de Milano é mencionado nos meios teológicos como algo que foi de suma importância, e teve de fato a sua importância, porque aqueles que seguiam a Jesus, eles passaram a ter a liberdade de culto. Não foram mais perseguidos. No entanto, eles já estavam desenvolvendo algum tipo de repulsa àquilo que era judaico, por exemplo, aquilo que tinha alguma raiz ligada a Israel. Eles já estavam desenvolvendo esse tipo de repulsa, e com essa liberdade de culto, nós vamos ver em concílios posteriores, como o primeiro concílio de Nicéia, onde buscaram fazer um consenso dentre as pessoas que estavam no Império Romano.
Nós sabemos que o imperador Constantino ele tinha um desejo em mente de governar, de reinar. Então ele queria a lealdade de todos. E aqueles que ele entendia, aqueles chamados cristãos, que morriam por sua causa, eram pessoas que ele podia imaginar que essas pessoas seriam leais ao Império Romano. Então, esses concílios, eles terminaram por sincretizar as coisas, eles terminaram por afastar esses mandamentos, na realidade. Tudo isso por uma certa rincha, o entendimento de que o povo judeu teria cometido deicídio. O que significa isso? A culpa do deicídio. Eles mataram a Deus. Na realidade, nós, toda a humanidade, é culpado da morte do Filho de Deus, de Jesus. Porque ele morreu pelos pecados de todos. Então isso seria uma necessidade. A gente convir que a forma na qual isso aconteceu, nós nunca entenderemos, é muito complexo tudo isso. Porém, há uma matemática divina de cálculos perfeitos, que ainda com os nossos passos errados, Deus está calculando e está agindo em nosso favor para que nós venhamos a voltar para o lugar certo. Aleluia, glória a Deus. Não sendo essa a vontade inicial dele, mas por nos ter dado livre-arbítrio, isso seria um risco que poderia acontecer. Então nós temos as nossas decisões e muitas vezes Deus vai nos trazendo de volta ao caminho, quando abrimos o nosso coração. E nós buscando entender toda essa situação, porque se nós formos observar, João Crisóstomo, que era chamado Boca de Ouro, príncipe dos pregadores, que não estou dizendo que não teve a sua importância, mas ele bateu muito forte na homilia contra os judeus, seus escritos, ele bateu muito forte contra essas festas. Se ele bateu muito forte contra aqueles que praticavam essas festas, é porque existiam cristãos que praticavam essas festas. Se nós formos observar escritos históricos como de Eusébio de Cesareia, a história eclesiástica, nós encontramos ali no 5º livro, no capítulo 23, a dissensão às igrejas da Ásia. O que está ocorrendo ali? Nós, dentre outras coisas, nós vamos observar que Polícrates, que era discípulo de Policarpo, que era discípulo de João, que era discípulo de Yeshua, Jesus, ele estava se opondo ao que Vitor, o Papa Vitor, em outras palavras, estava declarando para as igrejas. Ele estava proibindo as igrejas de celebrar a Páscoa no dia do calendário bíblico, no mesmo dia que os judeus celebravam. Isso a gente pode conferir, está no livro História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, livro 5, capítulo 23. Isso é um documento histórico que podemos observar. Então, a igreja, de fato, ela observava esses mandamentos. Eles não foram abolidos. Se eu perguntar para o meu filho, Mateus, o que está escrito em Mateus 5,17, ele vai saber dizer que o próprio Jesus disse que não veio abrogar, não veio afrouxar, não veio abolir a lei e os profetas. Não veio, mas sim planificar, em outras palavras. É o termo, como a gente tem falado, vamos continuar falando, que é para entrar, né, na nossa mente. O termo plerosai significa planificar. Ele não veio destruir aquilo que havia sido feito, ele veio completar para que se torne pleno. Aquilo que faltava. Sem ele, digamos, sem a sua revelação plena, como o Mashiach, já tinha o seu benefício, imagina com a sua revelação. Agora eu convido vocês a acompanhem comigo aí em Colossenses 2. Vamos quebrar alguns paradigmas. Colossenses 2. Deixa eu ver. Colossenses 2.
Eu já estou com a tradução Ferreira de Almeida, que é a tradução mais difundida, né, para a gente. Ok, Colossenses 2, a partir do versículo 8. É o capítulo 2, Colossenses capítulo 2, versículo 8. Alguém, se quiser, pode ler. Alguém pode ler em voz alta. Tenha cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofia e vão saberizar, né, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Pode continuar até o 15, até o 14. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estás perfeito nele, que é a cabeça de todos os principado e protestado, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultado com ele no batismo nele, também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que ressuscitou dos mortos. E quando vós estáis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vós vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscada a célula que era contra nós, mas sua ordenança, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravado-a na cruz. Ok, perfeito. Por que nós lemos aqui a partir do versículo 8? Para podermos ter uma compreensão do contexto. É muito importante a gente entender um contexto. Às vezes, algumas pessoas citam versos fora do contexto e se você não pegar qual assunto que está sendo tratado aí, não estou limitando a aplicação da palavra de Deus para as nossas vidas. A aplicação é uma coisa. Às vezes podemos pegar um versículo e no momento propício da nossa vida, Deus falar conosco através daquele versículo, nos acalmar, nos dar algum direcionamento. No entanto, quando estamos desenvolvendo um estudo das Escrituras, precisamos sempre partir desse princípio, observando o contexto. Então, a partir do versículo 8, como a nossa irmã leu aqui, ele está advertindo para que eles não viessem a ser enganados por vãs sutilezas, né? Sabedoria vã, filosofias vãs. Por que ele está falando isso? Em Colosso, né, os Colossenses, uma das práticas que se tinha comumente ali era que as pessoas eram adeptas do ascetismo e do gnosticismo. O que são isso? O gnosticismo seria basicamente uma mistura de busca pelo conhecimento e filosofia com esoterismo, certo? Então essas pessoas elas misturavam tanto esoterismo como a busca pela sabedoria. Então para eles tinham um conceito de que as divindades, de que seres celestiais ou anjos eram divindades pluralistas. Eles tinham esse tipo de entendimento. Assim como por serem ascéticos gnósticos, o ascetismo, o adepto do ascetismo, ele entendia que tudo aquilo que estava ligado à carne era mal. Que para você ser espiritual, você teria que ceder, você não poderia, você teria que abdicar dos prazeres. Às vezes prazeres lícitos.
Então eles associavam aquilo que é espiritualidade com a separação, mas separação no sentido de se abster. É como seria aquela ideia lá que alguns, isso tem em todos os meios religiosos, as pessoas começam a fazer autopenitência, se flagelam, tendo um entendimento que ao fazer esse flagelo, elas estariam desenvolvendo a sua espiritualidade, mortificando a carne. Só que na realidade isso aí é um entendimento ascético, certo? E por isso ele vem falando que em Cristo, no Mashiach, Yeshua, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele está trazendo esse ensino justamente porque, para estes gnósticos ascéticos, a pessoa de Jesus, Yeshua, ele deveria ser, se ele fosse espiritual, ele não poderia ter um corpo. Então, para eles era algo antagônico, ter um corpo físico e ser espiritual. Então, ele começa a tratar dessa maneira, aqui no contexto, e ele fala, fortalecendo a fé dele, que foram ressuscitados através do batismo, de um modo simbólico, foram ressuscitados, certo? Com ele, pela fé, por essa fidelidade. Emuná, como o Cristiano bem falou aqui, fé significa uma junção para nós. Em hebraico, na realidade, significa fidelidade, né? Fé. Porém, o que significa fidelidade no hebraico? Seria uma junção que para nós seria o crer e obedecer. Eu acredito, eu creio, na realidade não só acreditar, eu creio e faço algo em prol daquilo que eu estou crendo. É igual se você me disser assim agora, eu vou caminhando e você me fala, tem um aquecedor aqui no meio da sala, e eu digo, ok, eu creio, continuo caminhando, vou lá, esbarro nele e caio. Isso não é a emuná. A emuná é crer, se desviar. Glória a Deus. Isso é um pequeno exemplo aí. Então, o que acontece? Ele fala que eles estavam mortos pelas suas transgressões, pela incircuncisão da carne. E ele fala que eles também receberam, né, estavam mortos pela incircuncisão da carne e tiveram os seus pecados perdoados. E tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Esse queirágrafo, em grego, esse escrito de dívida, incircuncisão. Em outras palavras, significaria assim, uma pessoa que não tinha uma aliança. Quando eles não tinham uma aliança com Deus, em outras palavras. Então, e aquele que não, dentre das nações que tinha não tinha essa aliança da circuncisão, que foi feita com Abraão, se cortava o prepúcio, e aí ingressava, né, naquele pacto. Aquele que não tinha essa aliança das nações, através de Jesus, ele passou a ter também essa aliança de uma forma analógica e simbólica, sem precisar, aquele que não é judeu, sem precisar passar pela circuncisão, sem precisar ter o corte ter a remoção do seu prepúcio, que simbolizava como algo que tapasse a sensibilidade para com Deus, algo, no caso aqui, como se fosse a carnalidade, né? Como se fosse o pecado. Então, esse ato daquelas pessoas das nações, dos gentis, terem se afastado da sua vida pecaminosa através de Jesus é tido como um tipo de circuncisão. Paulo menciona isso. Então, esse escrito, esse queirágrafo em grego, seria mais ou menos assim, as pessoas que eram condenadas, elas recebiam um escrito com a prática das quais elas fizeram, que condenavam aquelas pessoas. Então, esse tipo esse escrito de dívida dos nossos delitos, é isso que ele está falando, que foi cravado na cruz, né, no madeiro. Algumas pessoas tentam utilizar esse texto
Vocês estão entendendo o contexto aqui, né? Algumas pessoas utilizam isso para dizer que isso aqui foi cravado na cruz, foi a lei. E no contexto não está falando nada disso. Não tem margem para entender dessa forma. Simplesmente um pensamento pré-concebido de um ensino que veio perdurando de séculos e séculos, já milênios até hoje em dia, que fizeram as pessoas crerem dessa maneira. Mas se a gente observar, na realidade, esse escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, aqui de novo o termo, se a gente for observar no hebraico, é dogmazinho, né? Dogmas. Termo dogmas. Isso aqui não está falando da lei. Dogma pode ser traduzido como ordenança, sim, mas também pode ser traduzido como mandamento de homens. Também. Então, esse escrito pode-se entender também que ele constava como uma ordenança, porque ele regia a nossa vida em pecado, certo? E aí vem agora no versículo 16. Olha só, está escrito assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Glória a Deus. Porém, o corpo é de Cristo. Eu gostaria que alguém lesse esses dois versos aqui em outra tradução, Ferreira de Almeida. 16. É 16 e 17. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Okay. Tem mais outra tradução, Ferreira de Almeida? Não, Também? só tem Deus. Está diferente? Não, está igual. Está igual. Perfeito. Por que eu estou falando isso? Porque tem algumas traduções que dizem assim, no versículo 17, tem sido apenas ou meramente sombras. Essas traduções são boas, elas não trazem esse meramente ou esse apenas, que algumas traduções trazem, porque isso não está no texto, não está no texto grego. Então esse meramente, esse apenas, é uma inserção do entendimento do tradutor. Eu não quero aqui condená-lo, certo? As pessoas que traduziram dessa maneira, porque eles entenderam assim. Não estou dizendo que agiram de má fé ao traduzir dessa maneira, mas como eles entenderam que o conceito teológico da Bíblia tratava disso, então eles quiseram dar uma ajudinha na compreensão. Colocaram um apenas, mas traduções que não trazem, ficamos felizes por essas. E quando diz aqui, ninguém vos julgue por causa de comida, de bebida, ou de dia de festa, ou lua nova, ou sábados, que sabemos que são tempos determinados pelo Eterno, Moadim. Quando ele está falando para que não deixar ninguém julgar eles, obviamente que se é ensinado que eles estavam querendo obrigar aquelas pessoas ali, os irmãos de Colosso, a praticarem essas solenidades, essas festas. É como se dissesse assim, ó, que ninguém venha fazer hábitos sobre você, dizendo que você tem que fazer, certo? Isso é o que comumente se ensina. Verdade. Porque isso aí era apenas sombra. No entanto, a realidade é outra. Porque se a gente observar dentro da realidade do contexto bíblico, ele está falando justamente para ninguém quem? Primeiro ele vem falando aqui no contexto como a gente leu, que ele está lidando contra, nesse ensino aqui, contra ensinos gnósticos ascéticos. Pessoas que buscavam tanto o conhecimento em filosofias, como esoterismo, e que também buscavam uma espiritualidade através de abstinência, e tão somente abstinência de prazeres, ou de prazeres lícitos simples, através de uma comida. Por isso que fala de comida e bebida aqui, não seria diretamente aqui apenas se tratando da kasherut, da alimentação, da dieta bíblica, mas sim o fato de que eles diziam às vezes que haviam coisas que seriam lícitas se comer, você não poderia comer. Ah, você tem muito prazer nessa comida? Não come. Você quer ser espiritual? Não come. Né?
Não come. Então o que acontece? Na realidade, ok, aí vem aqui, ó, o dia de festa, no caso, os dias de festa aqui seriam as festas anuais. A lua nova, que seria a cada mês, né, mensalmente, e os sábados, que seria semanalmente. No entanto, é justamente por eles praticarem essas coisas é que ele está falando, não deixa com que eles venham julgar vocês. Porque naquela época, se alguém começasse a ser adepto de práticas judaicas, assim como hoje, não seria bem visto. Então as pessoas iam começar a julgar, o que você está fazendo aí guardando o Shabat? O que você está fazendo? Ou então com esse pensamento gnóstico e ascético, eles poderiam também estar reclamando deles, olha, vocês